Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em nossa Escola Jesus Cristo, no Serviço Irmãos de Célia Lúcius, para uma meditação também em torno de uma mensagem de Emmanuel. E para nós nos prepararmos, como de costume fazemos, para a nossa oração inicial, vamos ler algumas palavras retiradas do romance Renúncia, psicografado por nosso querido Chico Xavier, e também de autoria de Emmanuel, mas essas palavras são da nossa benfeitora espiritual Alcione Villamil, e ela vai proferi-las no momento em que está se preparando para fazer o culto evangélico no lar da família Davenport, onde estava o seu pai, Cirilo Davenport, embora eles não soubessem ainda que ela era a filha de Cirilo. Então, quando foi convidada a fazer a sua participação no culto evangélico, ela falou a eles algumas palavras muito importantes e que devem também ser guardadas por nós. E hoje nós trouxemos essas palavras para a nossa preparação da prece inicial. Diz Alcione assim: o estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vamos orar. Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, nós agradecemos-te pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para o estudo e para a oração, em nome de nossa Escola Jesus Cristo, buscando, Senhor, ampliar o nosso conhecimento em torno das verdades espirituais, para que possamos também aplicá-las em nossas vidas cotidianas. Para isso te rogamos, Pai, que nos ajudes, que nos orientes, que permaneças conosco na orientação desses instantes de luz. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós damos por iniciada a meditação desta tarde. Que assim seja. Meus irmãos, as palavras de Alcione Villamil são para nós um roteiro maravilhoso quando formos estudar as palavras santas do Evangelho, da Bíblia, as palavras que se referem ao nosso Mestre, aquele que nos dá a direção segura, a direção correta da verdade e da luz. E nós trouxemos essas palavras porque o nosso estudo hoje, que está no livro Abrigo, de autoria de Emmanuel, e psicografado também por Chico, ela tem como título No Estudo Evangélico. Então, Emmanuel vai nos falar aqui da importância de nos situarmos no estudo do Evangelho. E isso vai ao encontro das palavras de Alcione Villamil. Por isso nós as trouxemos para nos prepararmos para este momento. Ela nos diz que o estudo das letras santas
é comparável a uma pesca de luzes celestiais. E o que é uma pesca? A pesca é um exercício de paciência. A pesca é um exercício de observação paciente, de espera e de atuação objetiva no sentido de capturar o peixe. Neste caso, meus irmãos, nós estamos diante de uma pesca muito mais sublime, muito mais elevada, que é a pesca das luzes espirituais que estão naquele recôndito das palavras, que são aquela vida como Jesus nos ensinou, né? A letra não é o mais importante, mas o espírito que está ali traduzido pela letra. Então nós precisamos observar que esta pescaria vai nos requisitar paciência, exercício, espera e objetividade, foco naquilo que nós estamos fazendo. Ela ainda nos diz que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, ou seja, é um caminho evolutivo, de subida, é um caminho de progresso moral. Aquele que se dispõe a buscar no Evangelho de Jesus esta expressão de luz está subindo espiritualmente, está se elevando em direção à luz do Pai. Esse caminho ascensional nós deveremos atingir como, nos diz Alcione? Conhecendo e aplicando todos os detalhes. E mais adiante ela nos diz: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São 4 etapas neste caminho ascensional de subida para Deus. Nós temos que seguir 4 etapas. Conhecer o Evangelho. E nós só conhecemos quando nós buscamos, quando nós queremos buscar, quando nós queremos nos aprofundar naqueles conhecimentos. Depois que nós buscamos conhecer o Evangelho, nós precisamos meditar o Evangelho. Meditar é mais do que simplesmente entrarmos em contato através do conhecimento. Meditar, meus irmãos, é fazer uma reflexão mais profunda, é tentar buscar a essência, o espírito daquelas letras, é tentar uma meditação para a nossa vida. Depois, sentir, porque quando nós conhecemos e meditamos diariamente, nós passamos a sentir. São etapas importantes para esse nosso contato, essa nossa conexão com o Evangelho de Jesus. Conhecer, primeiramente, meditar o Evangelho, sentir, porque é um processo, aquilo vai se instalando em nós, aquilo vai fazendo parte de nós, a nossa necessidade diária vai ficando cada vez maior e nós vamos nos alimentando neste exercício diário de meditação e passamos a sentir melhor o Evangelho de Jesus. E ao senti-lo, ele começa a se mostrar na nossa prática, na nossa vivência. Então, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. É o conselho sábio da nossa querida Alcione Villamil, que nos ensinou que
estudar o Evangelho de Jesus, estudar as letras santas, é fazer uma pesca de luzes celestiais. Uma pesca silenciosa, uma pesca proveitosa, uma pesca paciente, que sabe esperar o momento certo, que sabe fazer o silêncio necessário para que não percamos o objeto do nosso estudo. Então, nesse sentido, e corroborando as palavras de Alcione, Emmanuel vai nos trazer uma mensagem cujo título é No Estudo Evangélico. Ou seja, nós precisamos pensar algumas coisas ao estudarmos. Nós precisamos, sim, como Alcione nos aconselha, meditarmos o Evangelho, compreendermos melhor, e é estudando diariamente, refletindo, sentindo que nós vamos aprendendo cada vez mais as lições sublimes que Jesus nos trouxe. Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: exaltando o respeito à lei antiga, ensinou Jesus que nos compete no mundo honrar pai e mãe, e em pleno apostolado afirmou que quantos não pudessem renunciar ao amor dos pais e dos irmãos no venerável instituto doméstico, não poderiam abraçar-lhe o evangelho renovador. Logo neste primeiro parágrafo, parece-nos que há, se formos desavisados, uma contradição. Jesus nos pede para honrarmos pai e mãe, respeitarmos esses seres que nos deram a oportunidade da vida, termos a piedade filial, cuidarmos deles, honrarmos esses espíritos que nos abrigaram na oportunidade divina que é a reencarnação. Entretanto, Jesus também nos afirmou que precisaríamos renunciar ao amor dos pais, da família, dos irmãos, para segui-lo, para abraçar o seu evangelho, que é um caminho de renovação para todos nós. Aparentemente, parece-nos estranho que isso seja ensinado, mas as duas coisas não são desconectadas, elas estão ligadas. Honrar pai e mãe, sim, mas também sabermos a hora de sairmos em direção ao chamamento sublime que Jesus nos faz, de ampliarmos as nossas relações, não ficarmos somente no instituto doméstico, na dependência de nossos pais, de nossos familiares, esperando a retribuição, esperando o afeto, a dedicação, sem que caminhemos, progridamos de alguma maneira nesse percurso que Deus nos oferece de evolução espiritual. Então, Emmanuel começa nos afirmando isso, que nós precisamos exaltar o respeito à lei antiga, porque Jesus nos ensinou isso. Então, nos compete no mundo honrar, sim, pai e mãe, cuidar deles, amá-los, respeitá-los, termos, né, aquele olhar filial, piedoso, amoroso para com quem nos deu a vida. Mas também nos lembra que Jesus alertou para a necessidade de também renunciarmos, se for necessário, ao amor dos pais e dos irmãos para abraçar o evangelho renovador. É uma ampliação das tarefas. Isso não significa abandoná-los, deixá-los, mas ampliar a nossa família espiritual, o nosso serviço ao outro,
em nome de Jesus. E aí ele continua: naturalmente, há sempre larga diferença entre amar e sermos amados. O devotamento ama invariável, o egoísmo exige constantemente. Então Jesus, sabendo das nossas tendências egoísticas, sabendo da nossa dificuldade de sairmos da nossa acomodação, também nos alertou para a necessidade de avançarmos, de não ficarmos paralisados nos nossos interesses egoísticos, naquele amor que nós muitas vezes julgamos ser o perfeito amor, mas na verdade é um amor egoístico ainda, porque o amor tem vários níveis e nós ainda amamos de forma egoísta. Então ele nos lembra, Emmanuel nos lembra, que há uma larga diferença entre amar e ser amado. Isso é muito importante para que nós vejamos em que ponto, em que estágio do amor que demonstramos e que desenvolvemos estamos. O devotamento ama, invariável. Olha que frase simples, porém profunda. O amor é devotamento. E esse devotamento ama invariavelmente. E aí cabe a nós refletirmos em como temos nos devotado. Se o nosso devotamento é o amor, é a expressão do amor puro, será que ele é invariável? Ou nós estamos requisitando do outro as respostas que queremos? Ou nós estamos exigindo do outro uma troca imediata? Nós estamos querendo que as respostas aconteçam ao nosso jeito. Devotamento ama, simplesmente ama, invariavelmente, sem variações, sem depender da resposta do outro, se o outro fez ou não fez. O egoísmo exige constantemente. Emmanuel nos lembra porque o amor não pode ser egoísmo. O amor, ele se entrega invariavelmente, ele se devota pelo amor que tem ao outro e não espera essa troca, não exige constantemente. Cabe a nós refletirmos como amamos, como temos amado, quais são as manifestações de nosso amor. São manifestações de devotamentos que não esperam retribuição ou são ainda aquelas manifestações egoísticas que cobram as respostas e as trocas daqueles que são objeto de nosso amor? O Mestre Divino não nos recomendou o relaxamento das construtivas obrigações do lar que ele próprio consagrou na carpintaria de Nazaré. Sim, Jesus jamais falaria contra a formação familiar, jamais nos incitaria a abandonarmos o nosso lar, os nossos familiares, a abandonarmos os nossos pais, se ele próprio nos lembrou a lei que nos pede honrar pai e mãe. Então, Jesus seria incoerente se fizesse uma coisa dessa. E o nosso mestre é perfeito em seu amor. Ele é o mestre dos mestres. Ele nos ensina para que progridamos, para que avancemos. Jesus não fez assim, esclarece-nos Emmanuel. Ele esclareceu que, a fim de lhe atendermos à lição, é preciso, em qualquer tempo e em qualquer condição, renunciar ao prazer exclusivista de condecorarmos com o apreço da família consanguínea, atentos ao imperativo de compreender e auxiliar. Então, Jesus não nos falou para deixarmos de lado, para não considerarmos a família. O que ele nos esclareceu
é que para nós atendermos a lição sublime do Evangelho, nós precisamos, em qualquer tempo e sob qualquer condição, renunciar aos prazeres exclusivistas que nos condecoram com o apreço da família consanguínea. Então, nós não temos que ficar esperando a resposta como nós bem entendemos. Nós temos que seguir adiante, mesmo quando não temos o entendimento, a compreensão dos nossos familiares. Nós precisamos colocar o Evangelho como o ideal de luz na nossa vida, mesmo que os nossos familiares ainda não consigam alcançar essa luminosidade que nos chega há tantos milênios, não é? Muitos companheiros de fé, aceitando-lhe os ensinamentos, antes de tudo, se demoraram em expectativa indébita com respeito à atitude dos pais, do esposo, da esposa, do irmão e do amigo, qual se a elevação moral interessasse mais ao próximo que a si mesmos. Então, Emmanuel nos adverte, nos alerta para uma situação que é possível e que já aconteceu e que vem acontecendo. Muitos companheiros aceitam os ensinamentos de Jesus, mas antes de qualquer coisa, eles ficam esperando que os familiares, né, de alguma forma lhes respondam, lhes atendam e se preocupam com a posição, às vezes contrária, se esquecendo de que cada um de nós está num nível, num ritmo, e que nós precisamos compreender o nível espiritual nosso e dos nossos irmãos. Cada um pode estar numa etapa evolutiva. E mesmo que nós não tenhamos a compreensão direta de nossos familiares, daqueles que fazem parte da nossa família consanguínea, que nós saibamos compreendê-los, não deixemos de respeitá-los e de honrá-los absolutamente, não podemos deixar de fazer isso, mas precisamos seguir no nosso projeto espiritual, né? Nós todos vamos avançar, esse é o nosso destino, sermos felizes espiritualmente, e cada um a seu tempo alcançará. Mesmo que não tenhamos de pronto o apoio direto dos nossos familiares, eles chegarão, eles estarão também neste processo de crescimento moral. Entretanto, Jesus apela para a nossa capacidade de entender os outros sem pedir que os outros nos entendam e de ampará-los sem reclamar-lhes colaboração. Nada de exigirmos, meus irmãos. Nada de cobrarmos. Cada um tem o seu tempo. Nós não precisamos ficar nesse embate. Nós podemos buscar a compreensão, buscar o respeito e realizarmos aquilo que achamos e que aprendemos com Jesus e que sabemos é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, que possamos estabelecer ao menos uma compreensão desses processos, sem julgamentos, sem cobranças, sem exigências, porque nós ainda exigimos muito das pessoas, exigimos muito um posicionamento, uma troca do afeto, e nem sempre nós conseguimos fazer isso, ou se fazemos, né? Temos também que compreender e respeitar o ponto evolutivo, o momento evolutivo de cada um. E entre esses outros, respiram igualmente os nossos laços mais íntimos no Instituto da Consanguinidade,
aos quais nos compete oferecer o melhor de nós, sem cogitar de retribuição. Sem cogitar. O amor, o devotamento, lembremos-nos, ama invariável, sem variações. Que se nós começarmos a exigir, a cobrar a retribuição, nós estamos ainda num aspecto egoístico do nosso amor. E precisaremos avançar muito para chegar a esse amor que é o ideal. Estamos no exercício há quantas encarnações, meus irmãos? Amar é um processo que deve ser exercitado sob diversos aspectos. Por isso, nós estamos na família, por isso nós temos filhos, por isso nós estamos nas relações, porque o amor é o mandamento maior. O amor é a nossa essência, que ficou esquecida durante um tempo e que vem sendo despertada ao longo das reencarnações que temos. Então vamos pensar que o conselho de Emmanuel, a palavra de Emmanuel, nos adverte para este prosseguimento, apesar da incompreensão, apesar da não retribuição, respeitando e amando acima de tudo. Ainda quando vemos o Senhor declarar de público que seus parentes são todos aqueles que atendem fiéis aos propósitos do Pai todo amor, sentimos-lo encarecer a fraternidade humana e o afeto desinteressado por normas inalienáveis das instruções de que se fazia portador. Aqui nós temos uma outra referência, um outro momento em que Jesus, ao ser procurado, avisado que a mãe e os irmãos estavam lá fora, Jesus pergunta a eles: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, essa é minha mãe, são meus irmãos. Então a família, ela tem que ser ampliada. Quando Jesus falou isso, ele nos mostrou a necessidade da fraternidade humana. Todos somos irmãos. Ele quis nos mostrar a nossa família universal. Somos filhos de Deus. Jesus não estava ali de maneira alguma ignorando Maria, ignorando todos aqueles que o procuravam. Ele aproveitou o momento para dar uma lição espiritual. Então nós estamos a caminho dessa fraternidade, desta família universal que todos somos. E essa família tem que ser ampliada com o nosso amor, com a nossa compreensão, com o nosso cuidado, invariável, como nos fala Emmanuel. Nesses moldes, portanto, situando nossos deveres para com o próximo acima de tudo, o eterno benfeitor nos selou os compromissos terrestres de honrar pai e mãe, de vez que, amparando-os, sem exigir-lhes o pesado tributo da adesão e do reconhecimento, estaremos começando de nosso círculo pessoal o serviço no bem, que todos devemos à humanidade inteira. Emmanuel encerra fixando a lição do amor universal. Quando o Senhor nos ensina a amar, honrar os nossos pais, na nossa família consanguínea, que é o início de tudo, que é o núcleo básico de uma sociedade, ele está nos mostrando a necessidade também do amor. O amor ao próximo, que precisa também ser ampliado. Saímos da família, buscamos outros núcleos sociais, nos relacionamos com outras pessoas, que na sua essência também são nossos irmãos. Todas essas pessoas com quem estamos nos relacionando são pessoas que, na sua essência, são nossos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Então, meus irmãos, este é o real significado das palavras de Jesus. Honrar pai e mãe
valorizando aqueles seres que nos abrigaram, que nos deram a oportunidade, renunciarmos ao exclusivismo desse apreço familiar. Não somos os únicos que devemos ter o apreço da família. Buscarmos, se for necessário, seguir o Cristo, mesmo que não tenhamos a compreensão familiar. Gostaríamos, mas nem sempre temos para isso. E há aqui também um convite ao desapego, meus irmãos. Essa necessidade que todos temos. Nós temos uma família, mas nós somos pertencentes a uma família universal. Então, Emmanuel nos convida aqui ao desapego dos resultados das nossas ações, dos resultados do nosso devotamento, dos resultados que nós cobramos das nossas afeições. Nós queremos sempre uma resposta e, na verdade, nós precisamos nos desapegar disso. Precisamos renunciar a esses elementos que ainda são marcas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Nós precisamos nos desapegar dessas estruturas, que são, na verdade, estruturas organizadas para que nós possamos ter uma vivência de aprendizado. Mas não podemos ficar apegados a esses elementos. Não podemos ficar presos a estruturas materiais. Todos somos irmãos. O amor deve nos unir. O amor ao próximo, assim como Deus nos ensina a amar, assim como Jesus nos ensinou a amar. Então, esse desapego é um exercício diário, a começar das coisas materiais até as questões pessoais que nós temos, as nossas afeições, as pessoas, aos resultados em relação ao que fazemos pelas pessoas. Tudo isto deve ser trabalhado em nós. E por fim, Emmanuel nos convida, através da palavra de Jesus, a vivenciarmos esse amor na sua dimensão universal, aquela que é a dimensão verdadeira, aquela que é o objetivo de todos nós. Que nós possamos, meus irmãos, compreender que estudar o Evangelho é sempre dilatar a nossa visão sobre a nossa vida, sobre as oportunidades que nós temos, é fazer como Alcione nos ensina, é fazer esse caminho ascensional de subida para Deus, é fazer essa pescaria de luzes espirituais, celestiais, e é fazer um exercício de conhecimento, meditação, sentir o Evangelho para vivenciá-lo na nossa prática. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, encerramos um estudo na nossa escola, agradecidos por tudo que recebemos de nossos benfeitores e amigos espirituais. O nosso Emmanuel, professor de Evangelho, que nos traduz os ensinamentos do Cristo, nosso Mestre, sempre com a sua bondade, com a sua força espiritual superior, tem nos atendido, Senhor, tem nos socorrido na nossa ignorância. Possamos nós sentir esse amor, ampliar as possibilidades de amor em nossas vidas, sem exigências, sem cobranças, em nome do Cristo. Fica conosco, Senhor, e despede-nos nesta hora. Que assim seja.